Fala, tribo, tudo bom com vocês? Mais ou menos. Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre exercícios unilaterais. Quais são os melhores exercícios unilaterais para se trabalhar a coxa e o bumbum, tá? Então hoje a gente vai falar tudo sobre exercícios unilaterais, desde o que é exercício unilateral, as vantagens do exercício unilateral, as principais vantagens e quais são os melhores exercícios unilaterais para você começar a aplicar para a coxa e para o bumbum, beleza? Então fique ligado e roda a vinheta. Esqueci que não tem vinheta. Mas bom, então se você já gostou do assunto, deixa o seu like aqui embaixo, tá? Para você ajudar o vídeo a chegar para mais pessoas, ajudar a subir o canal, que eu não sei o que é, mas todo mundo fala isso. Então já deixa o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrita, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo que eu coloco aqui no YouTube e que é um conteúdo muito mais aprofundado, um conteúdo realmente para quem quer saber mais do que está fazendo, se está certo, se não está. Então se inscreve aqui no canal, não deixe de se inscrever, beleza? Então, o que é exercícios unilaterais? O próprio nome já diz, é exercícios que trabalham apenas um lado do corpo. Por exemplo, pode ser o braço direito e depois o braço esquerdo, a perna direita ou depois a perna esquerda, tá? Então, exercícios unilaterais são aqueles que você faz apenas a força com um lado do corpo e depois você faz com o outro lado, tá? Então, os exercícios unilaterais, eles são de diversas formas. Você pode fazer no leg press, você pode fazer na extensora, tá? Você pode fazer um leg press unilateral, você pode fazer na extensora unilateral. Mas a intenção desse vídeo aqui é focar justamente nos que são os melhores, tanto para a coxa quanto para o bumbum, tá? Os exercícios unilaterais que são eficientes para os dois, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar de todos eles e vai ficar até em dúvida de qual você vai fazer, tá? Então, os exercícios unilaterais, uma grande vantagem do exercício unilateral é a sobrecarga na coluna é muito menor com exercícios unilaterais. Ah, por que, tia Lê, que é? Porque você pensa o seguinte, se você vai fazer um exercício de duplo apoio bilateral, como um agachamento, por exemplo, você coloca ali 30 quilos, vamos colocar, por exemplo, que você coloca 30 quilos no agachamento. A sua coluna ela tem que suportar 30 quilos, porque apesar de você estar com dois apoios, você tem apenas uma coluna, certo? Então, ela tem que suportar 30 quilos. Quando você vai fazer um exercício unilateral, por exemplo, como um afundo, você vai trabalhar uma perna de cada vez. Então, para você trabalhar uma perna de cada vez, você tem que diminuir o peso. Às vezes, provavelmente pela metade, tá? Então, a sua perna vai estar trabalhando direita, e depois você vai estar trabalhando a esquerda, mas a sobrecarga na coluna vai ser praticamente metade, vai ser muito diminuída por conta dela continuar sendo uma, tá? Então, uma grande vantagem do exercício unilateral é a possibilidade de você diminuir a sobrecarga na coluna, principalmente para aquelas pessoas que já têm algum problema de coluna, para aquelas pessoas mais de idade, enfim, ou jovens também que já têm um problema de coluna, então podem se beneficiar e muito do exercício unilateral, tá? Para diminuir a sobrecarga na coluna. E por que eu estou falando de afundo? Porque os melhores exercícios unilaterais para a coxa e para o bumbum são exercícios que você trabalha com pesos livres ou barra nas costas, tá? Então, os exercícios que você trabalha com peso, segurando, halter ou com barra nas costas, são os melhores exercícios unilaterais para a coxa e para o bumbum. E eu vou exemplificar cada um deles, os 8 melhores, mais na frente nesse vídeo. Mas antes disso, eu quero falar uma outra vantagem do exercício unilateral,
que é o fato dele corrigir diferenças na circunferência de um membro para outro. Por exemplo, um braço é mais grosso que o outro, uma perna é mais grossa do que a outra. Não sei se você já reparou, mas a gente tende a ter mais força com a nossa perna dominante. Por exemplo, se você é destro, escreve com a direita, chuta com a direita, você tende a ter mais força na perna direita do que na esquerda. Se você é canhoto, o contrário, você tem mais força na esquerda do que na direita. O fato é que essa força maior, ao longo prazo, ela pode resultar em maior ganho de massa magra, tá? E aí pode haver diferença na circunferência de um lado para o outro. Por exemplo, você pode ter uma coxa 2 centímetros maior do que a outra, que é a mais fraca, entende? Então o exercício unilateral, ele ajuda a resolver esse problema. Como? Por exemplo, no agachamento, se você fazer com o agachamento, ele é um exercício bilateral, de duplo apoio com os 2 pés. No final da série, você percebe que você tem que fazer um esforço enorme para fazer mais uma repetição, 2 repetições. Ali, provavelmente, você está colocando mais força na sua perna dominante e não está nem percebendo. Por quê? Porque você está sentindo uma fadiga no corpo inteiro. Para você, está tudo ali indo no seu limite. E pode ser até que esteja mesmo, mas no final você vai fazer mais força com a sua perna dominante, tá? O que não acontece no exercício unilateral. Por exemplo, no afundo, como eu já estava falando, você vai fazer primeiro uma perna e depois a outra. Então vamos colocar que você vai fazer 12 repetições com 20 kg no afundo. A sua perna direita vai ter um grau de esforço para poder conseguir fazer essas 12 repetições. Porém, a perna esquerda, se for a sua não dominante, ela vai ter um grau de esforço muito maior para conseguir fazer as 12 repetições. Então, ali você está colocando o mesmo peso, a mesma quantidade de repetições para as 2 coxas. A tendência a médio e longo prazo é que você iguale as forças dessas 2 pernas e mais para frente você iguale também em circunferência, tá? Então, a sua perna não dominante, ela vai sofrer um pouco mais para conseguir fazer aquela quantidade de repetições, mas à medida que você for trabalhando exercícios unilaterais, essa diferença vai sendo corrigida, tá? E pode chegar a que você tenha a mesma força nas 2 pernas, tá? Para quem tem uma diferença de circunferência de 1 centímetro para mais de uma coxa para outra, eu sugiro que você faça pelo menos 2 exercícios unilaterais, tá? No seu programa de treino, tenha pelo menos 2 exercícios unilaterais para você ir corrigindo essa diferença. Não é que você não vai fazer mais agachamento, não vai fazer mais leg com as 2 pernas, não é isso. Mas pelo menos 2 exercícios unilaterais você tem que ter para poder você corrigir a diferença, tanto na força quanto na circunferência. Beleza? Uma terceira e grande vantagem do exercício unilateral é que ele tem uma transferência para o nosso dia a dia muito grande, ou seja, ele é funcional, tá? Por quê? Porque pelo fato dele ser feito com pesos livres, barras, ele consegue te ajudar muito no seu dia a dia, ou seja, você baixar para pegar alguma coisa, você subir escada, você subir algum degrau mais alto, tá? Então o exercício unilateral, ele tem uma capacidade funcional muito grande, ele tem a capacidade de te melhorar funcionalmente, tá? Além de, como eu falei, trabalhar muito bem e com eficiência as coxas e o bumbum, tá bom? Só que antes de você ver esse vídeo dos 8 melhores exercícios unilaterais para coxa e bumbum, eu preciso te dizer que se você não trabalha ainda com exercícios unilaterais, com pesos livres e barras, você precisa de um certo tempo para você conseguir ter equilíbrio, conseguir ter coordenação motora, para assim depois você conseguir colocar mais carga, assim depois você trabalhar com mais peso, tá? Então, se você não tem essa experiência de exercícios unilaterais, eu sugiro que você faça aí 2 semanas, 3 semanas com baixo peso, para você pegar realmente o equilíbrio, pegar realmente a coordenação motora, e aí você conseguir aplicar mais carga e fazer
esses exercícios com eficiência e com carga, e aí seus resultados vão saltar, tá bom? Então, vamos agora conferir quais são os 8 melhores exercícios unilaterais e que você vai querer aplicar a partir de hoje. Dá uma olhada. Yeah.